A lenda do cavaleiro sem cavalo. Em uma era muito remota, em terras ainda mais remotas, vivia um homem solitário que sonhava em conquistar uma charmosa moça para fazer-lhe companhia nas longas noites medievais. Seu nome era Zaco. Naqueles tempos, ter um bom cavalo era um símbolo de destacada posição social e opulência financeira, além do que o cavalo era o principal meio de locomoção. Para ter alguma chance de conquistar uma dama, Zaco precisava de um cavalo, mas isto não era um problema, era uma catástrofe, pois só os nobres ou os ricos tinham cavalos, e Zaco não estava incluído nestas categorias. De sua cabana na beira da estrada, ele via passar os cavaleiros e ficava imaginando como seria conveniente conseguir um cavalo para impressionar as mulheres. Outra coisa que ele já vinha praticando, influenciado pelo conselho de um conhecido, era falar frases de efeito do tipo: "Eu vivo livre, quebrando o vento no peito." Certo dia, conversando com um velho amigo, Zaco falou de sua vontade de arranjar uma parceira para casar e que, para despertar o interesse da pretendida, iria fingir que tinha um cavalo. Era a solução perfeita. O amigo caiu na gargalhada. "Tu tá biruta? Ter um cavalo é como ter dinheiro para pagar as contas, ou você tem ou não tem, não dá para fingir." Esse amigo era sincerão mesmo, com ele era uma martelada no dedo e outra na testa. E agora? Por uns instantes, Zaco ficou desacorçoado com as palavras do amigo, mas a premência de encontrar uma concubina era grande e então lembrou que um dia estava com uma espiga de milho no bolso e, ao passar por umas senhoras, notou que elas o olhavam com espanto devido ao avolumado detalhe. É isto, tem coisas que não dá para fingir, mas com o aparato certo dá para induzir as pessoas a tirar conclusões. É notório como a necessidade deixa o vivente criativo. E assim foi. Decidido a conquistar um amor, Zaco pegou uma sela, colocou no ombro, calçou botas e as aparelhou com um velho par de esporas e se foi, estrada fora em direção ao povoado. Era uma sexta-feira, dia em que as moças solteiras ficavam suspirando nas janelas, ansiosas por receberem seus namorados ou por serem cortejadas por algum intrépido e desconhecido mancebo. Os ideais românticos das donzelas eram conhecer um bom partido, casar e constituir uma família. Até parece. Na real, o lance era o chaveco e a pegação que rolava solta, mas assim como hoje, se o cara for fraco de grana, não tem jogo. Mas, voltando à nossa era prosaica e fantasiosa, o plano de Zaco estava em curso: a aproximação, a abordagem, um balaio de mentiras e, touché, a almejada recompensa. Que bosta de plano, mas a falta de mulher causa uma certa demência que pode ser passageira, ou seja, passa a vida toda atormentando o imbecil. Justamente por isto, Zaco achava que o plano era perfeito. Agora era só executar a sua peripécia amorosa e voltar para casa acompanhado. Na teoria, a teoria é igual à prática. Na prática, não. Quando um cavaleiro vem pela estrada em noite escura, o tropel de cascos precede a figura, que em seguida vê-se imponente, parecendo um centauro. Sabendo disto, Zaco usaria 2 metades de casca de coco para criar o efeito sonoro do trote do cavalo. Tosqueira pouca é bobagem, mas este demente achava que o som era igual. Parece aqueles sem noção que ouvem música e cantam junto, achando que a sua voz está igualzinha à voz do cantor. Quando estava chegando próximo a uma casa onde morava uma graciosa moça, que na verdade não era lá muito moça, tinha um pouco mais de 18, precisamente 3 vezes mais. E daí, quem liga para isto? A questão era que o velho pai dela era cismado com os aventureiros que volta e meia apareciam para vê-la. Ao chegar perto da casa, Zaco escondeu-se atrás de uma moita e começou a bater as cascas de coco numa pedra. Ouvindo o plac, 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 que soava como um bater de cascos, o velho pegou seu bacamarte e tratou logo de ir para a frente do pátio para esperar algum abusadinho que aparecesse. Zaco não percebeu o velho e foi aumentando o volume das batidas para parecer que estava se aproximando. O velho, ao sentir o barulho tão próximo e não vendo cavalo nenhum, apavorou-se pensando se tratar de uma assombração e deu um tiro na direção da estrada. Ouvindo o estouro do tiro e sentindo o chumbo passar assobiando, Zaco soltou um grito e saiu correndo. Foi um para cada lado. Nunca se viu tanta cueca cagada naquele canto do mundo. Por vários anos, o povo da região teve que escutar a história do velho que se deparou com o cavaleiro sem cavalo, que assombrava as casas das solteironas que estavam solteiras muito a contragosto.
Após despistar o cachorro, Zaco continuou andando em direção à cidade e, ao chegar em frente a uma velha hospedaria, na verdade aquilo estava mais para espeluncaria, parou um pouco matutando se aquele seria um lugar adequado para encontrar uma esposa, visto que era frequentado por bêbados e arruaceiros. Porém, não era apenas este naipe de gente que frequentava o local, ainda tinha uns bem piores. Para quem está se afogando, jacaré é tronco. E o Zaco não tinha muita opção. Era ficar sozinho ou aceitar o que viesse. Talvez ali ele encontrasse uma companheira. Parou um pouco antes de entrar e ruminou novamente seu plano. Ajeitou no ombro a sela pesada que ainda trazia nas costas e foi entrando. Em sua deliante fantasia de nobre cavaleiro conquistador, faltava um título de nobreza. Decidiu ser um barão. Seria o Barão Gueiro. Pronto, agora tá valendo. Pensou consigo mesmo enquanto sacudia o bolso fazendo tilintar as moedas e certificar-se que ainda estavam lá. Para ter alguma chance de persuadir uma mulher a se aventurar com ele, seria necessária muita conversa. Uma noite inteira atordoando-a com histórias e falsas promessas talvez desse resultado. Para beber a noite toda era necessário muito dinheiro. E se não encontrasse alguma moça de família que se dispusesse a ficar conversando, iria se arranjar com uma profissional. O dilema agora era também financeiro, pois as damas não tão belas e nem tão jovens já cobravam 10 tivucs por sua companhia, e ele só tinha uns 4 ou 5 tivucs no bolso. O salão da hospedaria era escuro e fumacento, mas deu logo para ver, em um canto, uma loirona alta que estava de costas. Sem tempo para desperdiçar, Zaco comprou uma caneca de cerveja e foi direto na loira. Chegou por trás, colocou a mão no seu ombro e falou: "Eu trouxe uma bebida para você." Quando ela virou-se, que surpresa! Não era uma loira. Era um baita de um viking furioso e bêbado. Ao perceber a mancada, Zaco emendou em seguida: "É por conta da casa. Agora dá licença que vou servir os outros clientes." Falou isto e saiu depressa, indo sentar perto do balcão. Com mais calma, passou a olhar atentamente as mulheres, até que seu olhar cruzou com o de uma mulher horrorosa no outro lado da sala. Era difícil de encarar, mas foi a única que notou sua presença. Ele pediu uma bebida, bebeu e ficou olhando para a mulher feia que o correspondia com olhares. Bebeu mais uns 2 canecos e encarou novamente aquela mulher. Pensou em ir até lá e falar com ela. Tomou um pouco de coragem e um monte de bebida e foi falar com aquela mulher simpática que o observava. É impressionante como a bebida muda a percepção do homem. Sóbrio, procura os defeitos nas mulheres. Bêbado, só vê qualidades. "Olá, me chamo Zaco", disse ele ao chegar em frente à sua desejada amiga. Para impressioná-la, pensou logo em falar alguma frase de efeito e mandou esta: "Eu vivo livre, soltando peidos no vento." A mulher ficou meio atônita com a abordagem. Já tinha visto de tudo naquele lugar, e apesar de ser grotesco, até que soou engraçado. "Vejo que o senhor é bem-humorado", disse ela. "Sou sincero", acrescentou ele convicto de que repetira fielmente a frase de seu conhecido e sem mais demora convidou-a para tomar uma bebida. Chegando no balcão, pegaram suas bebidas e seguiram falando aquelas baboseiras que se fala no primeiro encontro. Zaco apresentou-se como sendo Barão Gueiró. Contou outras tantas lorotas e, conforme a prosa se desenrolava, ia envergando a conversa para chegar no ponto em que convidaria a mulher a ir embora com ele. Com o dinheiro para a cerveja acabando, ele partiu para o tudo ou nada e falou: "Eu tô querendo te levar para minha casa para a gente morar junto. Tá pronta para encarar esse compromisso?" A proposta, assim de chofre, acabou surpreendendo a mulher, mas como ela simpatizou com o sujeito e gostou da maneira espontânea como ele agia, resolveu topar. "Tudo bem", disse ela, "mas pelo que você falou, é meio longe, tem que ir a cavalo, e eu não vi seu cavalo quando você chegou." "Tá bem, vou buscar lá na estrebaria." Enquanto saía, Zaco deparou-se com um vagão do Ministério da Loucura, que levava para um manicômio os malucos que a polícia recolhia na cidade. Naqueles tempos, a loucura se propagava pela conversa, pelo menos assim diziam os médicos. Sendo assim, ninguém conversava nem dava ouvidos aos birutas. Quem era pego jamais voltava. Que beleza! O plano estava funcionando melhor do que o esperado até o momento. Mas e agora? Como ludibriar a mulher e convencê-la a ir em pé? Dava para ouvir as catracas estalando na cabeça do Zaco, enquanto ele se esforçava para achar uma solução. Decidiu imitar mais uma vez o tropel do cavalo e dizer que o cavalo fugiu, mas que logo adiante ele ia parar na estrada, e assim poderiam pegá-lo.
Para não ser visto, escondeu-se atrás do vagão de doidos e começou a bater as cascas de coco a princípio baixinho e foi aumentando, dando a impressão de que o cavalo viera de longe e estava passando em frente ao salão. A mulher que estava na porta esperando pelo barão ouviu o som dos cascos como se um cavalo estivesse passando à sua frente, mas não viu cavalo nenhum. Arrepiou-se de medo e entrou novamente no bar. Zaco, agachado junto ao vagão, ria-se sozinho por estar concluindo seu intento, quando ouviu um rosnado. Olhou para trás e viu 3 ou 4 lobos que, irritados com o barulho dos cocos, vieram atacá-lo. Ao pressentir o trágico desfecho, ele não teve opção. Entre lobos e loucos, entrou no vagão e em seguida trancou a porta. Os cavalos assustaram-se com a presença dos lobos e ficaram agitados. O cocheiro, que já estava pronto para seguir viagem, usou seu chicote para espantar os lobos. Subiu na boleia e deu ordem aos cavalos para partirem. E lá se foi a carruagem estrada fora, de onde ouvia-se gritos de "Me solta! Me tira daqui! Eu não sou louco!" Mas é claro que o cocheiro não dava atenção, pois sempre era assim. Onde tem louco, tem gritaria. A mulher que estava com Zaco contou sua história para as pessoas no bar e falou do cavalo invisível que passou por ela galopando. Até hoje, quando as pessoas daquele canto do mundo ouvem ao longe o bater de cascos, fecham as portas e janelas, lembrando da lenda do cavaleiro sem cavalo, que, oculto nas sombras da noite, ronda as casas em busca de uma companheira. Fábulas famigeradas. Antônio Camilo.